Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jonatas Lima e vamos hoje para uma aula de Sociologia. O tema da aula de hoje é a ampliação do campo de estudos da Sociologia, principalmente a partir da segunda metade do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Um desses campos que a Sociologia passa a abordar é a questão étnico-racial, campo esse não abordado pelos autores clássicos, como Durkheim, o Marx e o Weber, que a gente viu anteriormente. A partir desse momento, começam a surgir diversos estudos que vão tratar das diferentes relações existentes entre etnias, entre pessoas de diferentes continentes. Aqui no Brasil, a gente tem uma gama de estudos étnico-raciais que vão principalmente lutar para refutar o racismo científico. O que seria esse racismo científico? Seriam as teorias, principalmente construídas na Europa, que colocavam o europeu como centro do mundo, o europeu como mais civilizado, o povo europeu como aquele povo que está à frente culturalmente dos outros povos. E esse tipo de pensamento, ele servia também para legitimar o imperialismo, legitimar a escravidão e legitimar também alguns atos de desigualdade e a desigualdade existente no mundo naquele tempo. Aqui no Brasil, o primeiro estudo que veio contra essa corrente foi o estudo do Gilberto Freire. O livro clássico do Gilberto Freire é o Casagrande Senzala, de 1933. Nesse livro, o Gilberto Freire ele vai focar que as relações existentes em dada sociedade, elas acontecem por seu contexto histórico e por seu contexto cultural, não só por seus elementos genéticos. Então ele vai refutar a influência da genética nessa construção cultural de uma localidade. Ele vai focar principalmente, então, nas construções sócio-históricas. Então, para Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, o principal, grande valor do Brasil seria a miscigenação, que a miscigenação seria benéfica para o Brasil, porque ela daria uma ideia de uma democracia racial, com aquela coisa lá que a gente aprende lá na escola, né? O Brasil é formado pelas 3 raças, né? O indígena, né? Os povos originários, os africanos e o europeu. O Gilberto Freire ele vai falar que isso é positivo. Então ele vai falar que por conta dessa mistura, no Brasil existe uma convivência pacífica entre essas raças. Hoje em dia, esse texto do Gilberto Freire ele é muito criticado. Por quê? Ele dá uma falsa ideia de democracia racial, como se não existisse preconceito no Brasil, como se não existisse discriminação racial no Brasil. Mas por que esse cara é importante? O Gilberto Freire ele é sim importante porque ele vai deixar claro a centralidade da história e da cultura nessa formação social. Então ele já tem um desenvolvimento com relação aos outros pesquisadores. Por quê? Porque ele vai então enfatizar que cada país constrói as suas relações culturais de determinada forma. Então, cada país enfrenta diferentemente a questão do racismo, a questão do preconceito. Nisso, a gente tem que lembrar que o Brasil, nessa época da Casagrande Senzala, tinham poucos anos que tinham terminado a escravidão. Então, quando termina a escravidão no Brasil, o que acontece com a população de origem africana? Ela deixa de ser escrava, só que ela não ganha nenhuma compensação financeira. Ela não ganha um pedaço de terra para poder cultivar. Ela não ganha condições para se desenvolver socialmente e economicamente. Diferente dos Estados Unidos. Quando a escravidão é abolida nos Estados Unidos, o que acontece com os negros norte-americanos? Eles passam a ter uma mula e um pedaço de terra. Isso vai favorecer, então, esse desenvolvimento social e econômico maior por parte dos negros africanos. Aqui no Brasil foi diferente. E um outro autor que foca essa diferença e que foca as consequências dessa diferença da forma como se aboliu a escravidão no Brasil é o Florestan Fernandes. Florestan Fernandes é um clássico da sociologia brasileira e ele vai escrever um livro que chama A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Esse livro é de 1964. Então aí ele vai analisar a desigualdade de oportunidades que existem no Brasil entre os brancos e a população afrodescendente. E vai falar o quê? Ele vai enfatizar que essa diferença
nessas oportunidades de emprego, de ascensão econômica, elas se dão dentro da nossa característica. Qual que é essa nossa característica? Somos um país dependente, um país periférico. Então ele vai frisar a necessidade de você analisar especificamente o caso brasileiro. Então, esse texto do Florestan Fernandes, ele é muito importante porque ele vai, já na década de 60, traçar esses diversos paralelos existentes aqui dentro do nosso país. Outro autor que vai abordar a questão étnico-racial no Brasil é o Thomas Skidmore. Quem é esse autor? Ele vem para o Brasil e ele passa a estudar a relação entre negros e brancos no Brasil. Ele vai escrever um texto que chama Preto no Branco, que é de 1976. Nisso ele vai frisar que existe a persistência do racismo no mundo moderno brasileiro. E esse racismo, ele se dá pelas diferentes formas de contato do negro, seja com a justiça, seja com a política, seja com as relações entre diversos elementos da sociedade. Como assim? Um exemplo dessa diferença é que no nosso estado de Minas Gerais nunca teve um governador negro. Diversos outros estados do Brasil nunca tiveram um governador negro. Então a gente vê essa diferença da participação política. No nosso caso, Minas Gerais, a nossa população é de maioria parda e negra e a gente não elege muitos representantes, seja para a Assembleia Legislativa, seja para a Câmara Federal ou por cargos do Executivo. Depois de 1960, existe no mundo todo um grande surgimento dos movimentos étnico-raciais, do movimento chamado Movimento Negro. O movimento negro mais famoso, ele acaba tendo ali sua origem nos Estados Unidos, através do Malcolm X ou Malcolm X, que eram os Panteras Negras, que reivindicavam essa igualdade jurídica, essa igualdade social, essa igualdade de tratamento pelos corpos de justiça dentro dos Estados Unidos. Os Panteras Negras ficaram famosos também em eventos esportivos, nas Olimpíadas, que quando um negro ganhava as Olimpíadas, ele ia ao pódio e levantava o punho direito, como forma de protesto, como forma de reivindicar aí uma igualdade étnico-racial. Outro grande pensador, escritor e ativista do movimento negro é o Martin Luther King. Martin Luther King, ele tem um discurso super famoso que em português chama Eu Tenho um Sonho, em inglês I Have a Dream. Nesse discurso, o Martin Luther King vai frisar a importância de se construir a igualdade étnico-racial nos Estados Unidos. E ele vai frisar os anos aí de preconceito. Nessa época nos Estados Unidos, brancos e negros ainda não frequentavam os mesmos restaurantes, os mesmos bares, tinham casas de show separadas pela etnicidade. Então o Martin Luther King ele vai ser enfático nisso. E um dos grandes expoentes que vai aderir às ideias do Luther King e do Malcolm X é o boxeador Muhammad Ali, ou Cassius Clay. Ele é um grande ícone aí do boxe e ele vai aderir a essas ideias e vai também conseguir uma maior visibilidade para o movimento negro. Ele relata que ele chega nos Estados Unidos depois de ganhar uma medalha olímpica e as pessoas não deixam ele frequentar alguns restaurantes. Ele fala, eu estava lá representando o meu país e agora quando eu chego aqui vocês não deixam eu frequentar os locais que eu quero ir. Então ele consegue dar uma visibilidade muito grande a esse movimento. Outros autores, né, que vão debatendo essa questão do movimento negro aqui no Brasil são a Lilia Schwartz, que é uma historiadora e antropóloga, vamos dizer assim, relativamente pop. Por quê? Ela tinha um programa na Bandeirantes, né, na Rede Bandeirantes, com o Dan Stubach, no qual eles falavam um pouco da história brasileira. Esse programa chama Era Uma Vez no Brasil. Essa autora ela vai escrever um texto que chama O Espetáculo das Raças. Nesse texto, ela vai criticar a ideia de democracia racial no Brasil. Ela vai falar que no Brasil existe uma falsa ideia de democracia racial. Por quê?
ninguém se auto-intitula racista, diferentemente dos Estados Unidos, que tem a Ku Klux Klan, que são movimentos abertamente racistas. No Brasil não existe. Todo mundo, se você entrevistar as pessoas na rua, ninguém vai falar, eu sou racista. Mas ela vai analisar que o racismo, o preconceito, ele existe sim na nossa sociedade brasileira. E ela vai falar isso, como que esse racismo velado, como que esse racismo se representa. Ela vai falar no tratamento diferenciado aí, das oportunidades de emprego, no tratamento diferenciado na questão da justiça e o próprio acesso à justiça, o tratamento diferenciado também nas abordagens policiais. Então, a Lili Schwartz vai deixar isso bem claro e vai chamar a atenção para a gente tentar entender um pouco mais aí essa questão da diferença étnico-racial no Brasil. Para a gente ter uma ideia, é só a partir de 1989, na Lei 7.716, que o racismo é considerado crime no Brasil. Então, a partir de 1989, então é muito recente. Então, para a gente ver que é uma questão super atual, uma questão importante da gente pensar e que levanta aí algumas dúvidas, né, dos alunos em geral. Um ponto que, a partir de 1985 no Brasil, com o fim da ditadura militar, começa a ganhar força é a demanda do movimento negro por ações afirmativas, ações que vão aí dar um patamar de igualdade entre brancos e negros na sociedade brasileira. A gente tem que lembrar que o fim da escravidão ele é recente. Se a gente for colocar em pontos geracionais, é questão de 3 ou 4 gerações. Alguns alunos mais velhos, eles relatam, né, em questão de EJA, né, educação de jovens e adultos, que eles tiveram avós que foram escravizados. Então é uma coisa muito recente. E a gente vê aí que enquanto essas pessoas tiveram 3 ou 4 gerações para fazer um processo de acúmulo de capital, os brancos, né, os não escravizados em geral, tiveram muito mais gerações aí para abordar e para se desenvolver economicamente. Outro ponto, no Brasil, no começo do século XX, era muito forte a questão do racismo, a ideia da melhoria da raça, do embranquecimento da população, gerando algumas políticas eugenistas, como o próprio incentivo da busca por mão de obra europeia para substituir aí a mão de obra africana. Ela está nesse processo de tentar branquear o país. Então a gente vê que o racismo ele marca a história do nosso país e a gente tem que conseguir entender esse processo para a gente visualizar aí formas de quebrar com esse ciclo vicioso aí do preconceito racial. Uma das medidas afirmativas que surge no primeiro momento na UNB em 2006 e passa a se expandir em 2013 para as outras universidades federais é a questão das cotas raciais para o ingresso ao ensino superior dentro do Brasil. É uma questão que existem várias pessoas que são a favor, como uma forma de mitigar as desigualdades, de diminuir a desigualdade do acesso ao ensino superior, que já foi provado que teve um sucesso nessa abordagem, né, na diminuição da diferença étnico-racial dentro das universidades públicas, e alguns outros autores que são contra. Por quê? Um desses é o Demetrio Magnoli. É um cara que ele fala que as cotas raciais ferem o princípio de igualdade. Ele é um autor que ele aborda essa temática, mas vários outros autores, como a própria Lili Schwartz ou Kabengele Muganga, que é um professor da USP também, que abordam a favor das cotas raciais como um elemento com a marca temporal determinada, não seria para sempre, seria dentro de um determinado período histórico, para a gente conseguir ir a melhorar a questão da desigualdade do acesso ao ensino superior. Gente, espero que vocês tenham gostado, né, dessa abordagem. Nas próximas aulas de Sociologia vamos abordar também outras questões abordadas na Sociologia depois do século XX, como a questão do gênero e outros elementos culturais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.